agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo que diariamente, semanalmente, a gente recebe e-mails aí e muitas mulheres estão se queixando de queda de cabelo. E é um assunto que sempre chegam várias perguntas quando a gente vai falar disso aqui no programa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da relação da alimentação e dos nutricosméticos, o que já existe aí nos comprimidos, nos cosméticos que podem melhorar essa queda de cabelo ou não. De repente a gente acredita nisso e muitas vezes não tem um efeito satisfatório. Quem vai contar tudo isso pra gente é a dermatologista e cirurgiã capilar, doutora Leila Bloch. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bom e você? Tudo bem. Fique à vontade, que bacana. Olha, chegaram várias perguntinhas já, que minha produção já deixou aqui, já vou ler todas. Doutora, olha, eu estou impressionada, de fato, porque acho que tem umas 2 semanas a gente ensinou uma receita aqui caseira com um fitoterapeuta para melhorar aí o crescimento do cabelo, diminuir queda de cabelo, melhorar a condição do couro cabeludo. E foram tantos e-mails, tanta gente pedindo a receita, dizendo, se queixando aí desses problemas, que eu fiquei realmente surpresa e a gente achou que a gente tinha que falar muito ainda disso aqui no programa para orientar e para tentar solucionar muitos desses problemas. Então eu queria começar o nosso papo te perguntando por que hoje aumentou tanto o número de mulheres com queda de cabelo? Isso está relacionado só a hormônios femininos ou o estresse também tem contribuído bastante? Pois é um assunto bem atual. No consultório nós percebemos que aumentou muito a procura, principalmente das mulheres. Os homens são maioria no consultório que foca a queda de cabelo, mas aumentou a procura por parte das mulheres. Para ter certeza disso, precisaria fazer um estudo populacional, ou seja, ali há 20, 30 anos, a gente conseguiria ter uma resposta embasada, científica mesmo. A impressão é que as mulheres que têm acima de 40, 50 anos, após o início da menopausa, antes ficavam mais reclusas e hoje todo mundo tem uma qualidade de vida com uma idade já mais avançada, 60, 70 anos, preocupada com tudo, com saúde e com o cabelo, inclusive. Além disso, o estresse também é um fator que ajuda a cair um pouquinho de cabelo e a questão nutricional, as dietas malucas, uma vida mais agitada, isso está associado a uma procura maior, sim. Sem dúvida. Então, para a gente começar, a gente tem uma ilustração de um videozinho, né? A gente tem alguns vídeos que vão ilustrar. Sim. Olha lá, esse primeiro aí, o que a gente tem nessa ilustração? Esse vídeo mostra a evolução da perda capilar nos homens, né? Há padrões de evolução, então pode começar com a entrada que vai aumentando e vai perdendo a região subsequente até restar só a parte de trás, que é a região occipital, ou pode se iniciar na coroa, que é o vértex, que é a parte de trás também, né? E aí está mostrando técnicas antigas de transplante capilar, porque é um vídeo que fala sobre transplante capilar. Então, antigamente eram feitos colocações em tufos, foi com grupos de cabelos, eram cirurgias menores, e hoje a técnica é fio a fio. Então, a técnica é unidade folicular por unidade folicular, é colocado o fio certo, no lugar certo, no ângulo certo, com resultados naturais. Então, hoje, na última década, evoluiu muito no sentido de você conseguir colocar mais cabelo e não parecer que fez uma cirurgia. O aspecto é bem mais natural. E homens e mulheres podem passar por esse procedimento ou mais para os homens, para o tipo de calvície masculina? Homens e mulheres podem passar por esse procedimento, mas é feita principalmente em homens, porque as mulheres têm algumas ressalvas, né? Para a mulher, depende dela ter uma diferença entre as áreas, porque eu não sei se tem uma foto de uma mulher que eu tinha deixado separado. As mulheres, elas perdem um pouquinho de cabelo em tudo, ou seja, elas não ficam completamente calvas e perdem também na parte de trás, que é a região doadora. Então, às vezes, não são boas candidatas, ou as cirurgias têm seções menores. Então, se para homens nós conseguimos colocar 8, 9, 10, 11 mil fios em uma única sessão, para mulheres é muito difícil ultrapassar os 4, 5 mil fios, porque, em geral, na parte de trás elas também têm um pouco menos de cabelo. E nós não fazemos milagre, a gente não multiplica cabelo, a gente transporta de uma área para colocar na área que tem menos cabelo. É mais ou menos isso, numa área saudável, que nascem ali mais fios mais fortes, para uma área que não tem produzido tantos fios. É uma área saudável, é uma área que tem os fios que não Esse vão é um exemplo, afinar. então?
Esse é um exemplo. Então, as mulheres, elas não ficam completamente calvas. O que acontece é que há alguns padrões, mas esse é o mais comum, em que a linha do repartido, né, a linha do meio, vai ficando um pouco mais alargada. Porque os fios vão ficando mais finos e você consegue ver com mais facilidade por transparência o couro cabeludo. E isso, pelo que a gente tem notado aí com os e-mails que a gente tem recebido, tem acontecido com frequência. Para as mulheres cuidarem, já que a gente falou um pouquinho dessa reposição capilar, que pode ser feita através de um processo cirúrgico, mas para quem ainda não tem aí, como você falou, não perdeu tantos fios assim, mas que está notando que essa queda tem aumentado. A alimentação influencia muito ou não? Isso é mito? Então, a alimentação influencia no cabelo que cai mais rápido. Tá. Só que é um cabelo que é reposto. Agora, o fio que afina da calvície, a questão genética, aí é hereditário. Né? A alimentação não influencia nisso. Agora, é algo que também pode dar um pouco de diminuição de volume, mas não é o principal. Tá. Essa mulher da foto, ela tem a alopécia padrão feminino, que seria a perda capilar padrão feminino, ou seja, ela está com processo genético, não é por uma alimentação inadequada. Mas isso faz com que o cabelo caia mais rápido, sem dúvida, mas não é o fator principal. Certo. Então, quem tem um processo genético, claro, tem que procurar outro tipo de tratamento. Mas as mulheres que nunca tiveram queda de cabelo ou mesmo não tem aí ninguém na família com alopécia e tem notado um aumento dessa queda, se ela modificar um pouquinho a alimentação, os hábitos, a atividade física, ela pode conseguir controlar tudo isso ou é necessário introduzir medicamentos? Bom, no caso inicial, se ela está com uma perda há mais de 2, 3 meses, está caindo mais cabelo do que o normal e ela nota que está com uma diminuição de volume, aí já é indicado procurar um médico dermatologista. Tá. Se está caindo um pouquinho além do normal, ela tem algumas causas, ou seja, passou por uma cirurgia, passou pelo parto e agora está caindo um pouco mais de cabelo, pode ser um processo autolimitado. Nesses casos, vale a pena redobrar a atenção com a alimentação. Uma alimentação adequada, rica em oligoelementos, zinco, cobre, selênio, rica em ferro, em vitamina B, pantenol, que é importante para os fios. É importante hidratação também, beber água para manter os fios mais saudáveis. Ah, é? Água também. Sim. E frituras, doces, uma alimentação rica na parte bem gordurosa, pode aumentar a queda de cabelo? Na verdade, assim, de maneira indireta, isso aumenta a oleosidade, aumenta a produção das glândulas sebáceas. Aumenta mesmo? Sim, gente, sim. Que loucura. Aumenta. E o que acontece é que aumenta a oleosidade, faz com que tenha mais inflamação no couro cabeludo e os fios caiam mais rapidamente. Tá. Tem outro fator também que é uma descoberta mais recente, é que tem uma transformação hormonal local no couro cabeludo dessa oleosidade em hormônio masculino que ajuda o fio a afinar também. Então, uma alimentação saudável, muitas vezes, né, reflete tudo no nosso organismo, inclusive no cabelo. Olha só que interessante. Então, a alimentação rica em gordura também pode aumentar esse processo, né? Sim. Chegaram algumas perguntinhas. Eu vou ler a primeira da Lia Santos. A Lia mandou o seguinte: boa tarde, Carol, adoro o seu programa. Lia, obrigada, um beijo pra você. Desde que minha filha nasceu, meu cabelo cai muito. Uso um produto que combate a queda e não resolve o problema. Então, eu gostaria de saber qual a melhor opção para diminuir a queda. Obrigada. E aí? Precisam de muitos exames, né, para a gente entender o que está acontecendo. Precisa entender a causa. Os homens, em geral, é a causa genética. As mulheres têm várias causas que podem estar associadas à queda de cabelo. Então, é interessante procurar um médico dermatologista. Ele vai fazer uma avaliação do couro cabeludo para avaliar as causas, vai pedir exames de sangue, exames completos para afastar causas hormonais, afastar algumas deficiências nutricionais e aí tratar especificamente a causa dela. Tá. Fazer muita escova, puxar, tracionar o cabelo, pode aumentar a queda capilar? Na verdade, aumenta a quebra, né? Se você distende muito os fios a ponto de que eles percam a sua força tensa, ou seja, eles nunca mais voltam ao que era antes, eles quebram.
Isso pode diminuir o volume também. Tá. Mas é mais em casos extremos, de pessoas que fazem escova, chapinha, diariamente, né? Tá. Muitas vezes a gente percebe isso nos fios de trás, porque na frente você faz a escova, a chapinha com aquela delicadeza, e atrás, não tá Puxa vendo? mesmo. Puxa e vê os fios mais quebrados pela tração. Mas, de qualquer maneira, quem tiver notado uma queda de cabelo, precisa prestar mais atenção antes de passar por alguns procedimentos aí, até químicos, né? Pintar o cabelo ou mesmo fazer aquela escova, precisa. Carol, mesmo porque tem alguns procedimentos que não são compatíveis. Tem alisamentos, relaxamentos que não são compatíveis com algumas tinturas, colorações. Tá. Então é interessante sempre fazer no mesmo salão de confiança, com cabeleireiro de confiança, ou quando for mudar, saber o que foi feito, que nem Entendi. sempre, na maioria das vezes não acontece. Não se sabe, é um potinho e não sabia o que tinha lá. E isso pode gerar quebra por incompatibilidade. E pode gerar queda também ou só quebra? A escova progressiva, por exemplo, que tem o formol ou tioglicolato, agentes alisantes, enfim. Muitas vezes eles solicitam que não se lave os cabelos por 3 dias após a realização, tudo. Isso gera inflamação e gera aumento de oleosidade e queda consequente. Além disso, em casos mais extremos e que não é observada a concentração que é permitida pela Anvisa e também a distância em relação ao couro cabeludo, pode haver até queimaduras. Entendi. Nossa, interessante, a gente tem que prestar muita atenção. De repente tem um monte de gente com queda de cabelo e o motivo é esse, uma queda pontual por ter feito algum procedimento errado, né? E mesmo o cabelo demora a responder, então, às vezes alguma coisa que aconteceu faz 7, 8 meses, o cabelo está caindo agora, a pessoa nem se recorda do que aconteceu ali, uma gripe com febre ou então um evento de estresse mais agudo. Entendi. Vamos então para um próximo videozinho para a gente entender aí mais um pouquinho dessa queda capilar. Olha lá. Nesse caso. Aí, isso ainda explicando sobre a cirurgia, né, mostra em aumento os fios até chegar na unidade pilosebácea, né, que o que é transplantado, na verdade, é o fio com uma glândula sebácea, né, e o músculo, ou seja, é a unidade. Então, assim, então, nós leva colocamos... tudo, bulbo. Sim, sim. Precisa de um substrato ali para o fio. As unidades foliculares de 1, 2 até 3 fios que são transplantadas. E elas são retiradas da parte de trás, que o desenho estava mostrando, que é a região occipital. Essa região é muito interessante, que ela não tem a tendência à miniaturização, ou seja, os fios não afinam e caem. Por isso é retirado dessa região. Olha lá que bacana. E como você estava dizendo até no início do nosso papo, é mais comum nos homens, porque as mulheres podem apresentar queda em toda a região. E aí elas não nessa parte de trás. Não vão ter a região, então, mais forte. Exatamente. Mais saudável, para poder doar esses fios. E nas cirurgias de mega, giga sessões, são cirurgias grandes, da qual nós estamos falando, é dessa parte de trás que nós tiramos. Então, chega a se tirar uma extensão de 30, 31 centímetros, né? Porque chega a ser até de orelha, a orelha é bastante, porque quanto mais cabelo nós tiramos, mais cabelo nós conseguimos colocar na região que está deficiente. Mas aí, no que tira, fica o quê? Fica um buraquinho também? Não, é retirado, acho que esse vídeo mostra bem isso. É retirada essa faixa e depois é suturado, ou seja, é feita uma sutura que se chama tricofítica. O que é isso? Você inverte as dobras a ponto de crescer cabelo mesmo na cicatriz, porque ela fica quase que imperceptível, fica uma linha fina. Olha que interessante. E em quanto tempo a pessoa pode ter vida normal depois de um implante capilar? Não, depois da retirada dos pontos, que é depois de 2 semanas, não tem mais nenhuma limitação. Alguns pacientes fazem a cirurgia, por exemplo, numa quinta-feira e na segunda-feira já estão trabalhando normalmente. Né? Alguns tiram 4, 5 dias, mas não precisa de mais do que isso. E precisa, a gente tem essa cirurgia, a gente consegue, por exemplo, no caso dos homens, preencher boa parte aí da região que já não tinha mais cabelo em uma única cirurgia, ou são necessárias várias cirurgias? Hoje em dia, então, a ideia é colocar o máximo de fios em uma única sessão para resolver o máximo possível. A limitação é quanto de fio ele tem para doar dessa região de trás que nós estamos vendo, que depende de quanto de excesso de pele ele tem e quantos fios por centímetro quadrado ele tem. Então, como mostrou ali no vídeo, essa faixa retirada, ela tem até 2, 2,5 centímetros de largura, ela é fatiada e no microscópio são cortados os fios para ficar daquele jeito que nós vimos, fio a fio. E é isso que é transplantado.
Nossa, muito bacana, super legal. E claro, você citou que é mais comum em homens, mas não quer dizer que, de repente, alguma paciente, alguma mulher possa passar pelo procedimento. As mulheres também podem fazer, depende da diferença entre as áreas. Tá. Aquelas que já têm uma rarefação nessa região, que é a região mais acometida, bem do meinho, do centro, pode ser feita uma cirurgia nessa região. Tá. Mas o que vale ressaltar é que nos homens as cirurgias são maiores, porque eles têm mais área doadora para oferecer. Perfeito. Tem que passar, claro, por uma sessão, por uma consulta e entender ali qual a orientação do melhor tratamento. Sim, lembrando que é uma cirurgia feita em hospital, com médico anestesista, anestesia local com sedação, ele entra de manhã e sai no final da tarde, mas é uma cirurgia com toda a necessidade de exames pré-operatórios, avaliação pelo médico cardiologista, porque é para ser feita com o máximo de segurança. Perfeito. A Silvia mandou um e-mail pra gente também. Silvia, um beijo pra você. Querida Carol, adoro este programa e a pauta de hoje é tudo o que preciso. Que bom. Tenho problema de queda de cabelo há quase 12 anos. Já fiz tudo e nada resolveu. Desde dermatologista, tratamentos de beleza e nada resolve. Socorro, gostaria de algumas dicas. Tenho uma certa calvície e isso acaba comigo. Silvia, um beijo pra você. Vamos ver se a gente pode, então, ter algumas dicas para pelo menos controlar ou diminuir. Porque eu acho que, além da queda de cabelo, eu acho que isso traz uma ansiedade para a mulher, que é um negócio inexplicável. Porque eu acho que ela tem a sensação que no dia seguinte ela vai acordar sem cabelo. É mais ou menos isso. É muita ansiedade, e pensando em qualidade de vida, acaba desgastando, muitas vezes é limitante, deixam de participar de fotografia, às vezes de eventos. Então tem alguns truques que podem ser feitos, mudança de penteado, o jeito de pentear também influencia bastante. Tem um pozinho, que na verdade é um cabelo moído, que eu até já mostrei aqui, que também ajuda a disfarçar. Mas é interessante que ela procure um tratamento médico com um dermatologista. Talvez seja interessante procurar um dermatologista especialista em cabelo. Em queda de cabelo. Sim, porque tem alguns medicamentos, se ela está com calvície mesmo, se os cabelos estão afinando, alguns medicamentos que devem ser ingeridos diariamente e de maneira contínua. Não é um tratamento que você faz, melhora, para e interrompe. Não, é tratamento crônico, que é a longo prazo mesmo. E, por exemplo, prender o cabelo. Quem tem queda de cabelo pode prender o cabelo? Sempre fazer aí um preso, um rabo de cavalo, um coque? Ou não é recomendado? Cabelo preso, não tem nenhum problema. Mas quem tem queda pode ou não pode? Não tem nenhum problema, pode sim. O que não pode é prender o cabelo com o couro cabeludo ainda molhado ou úmido, porque isso aumenta a proliferação de fungos, aumenta a oleosidade, faz o cabelo cair mais rápido. Também tem que evitar a tração muito excessiva, né? A tração que pode fazer com que esses fios da frente, que são fios mais fininhos e menores, sejam tracionados, mas isso é mais comum no cabelo étnico, aquele cabelo afro que tem aquelas trações pelas tranças e tudo, não é tão comum assim. Então pode? Pode, não tem problema. E quem tem queda de cabelo, tem que cortar o cabelo curtinho ou isso não tem nada a ver? Porque o que a gente escuta é exatamente isso. Eu tô com uma queda, então eu vou aproveitar, vou cortar bem o cabelo, que ele dá menos trabalho, ou enfim. E aí acaba cortando o cabelo, acaba ficando mais chateado e a queda continua. Pois é, Carol, infelizmente não é um muda mito nada, isso, né? Não muda nada. O tratamento é do couro cabeludo para o fio que está nascendo. O comprimento, na verdade, se fizer um corte, pode aumentar a sensação de volume, repicar e tudo, pode melhorar o aspecto, mas não vai influenciar a queda a longo prazo. Perfeito. E lavar o cabelo? Qual deve ser a frequência para a gente lavar o cabelo? Todo mundo tem dúvida disso. Pode lavar todo dia ou o ideal é lavar dia sim, dia não? De maneira geral, se a gente considerar que a maior parte da população tem uma tendência à oleosidade, seria interessante lavar diariamente. Né? Quem não tem essa tendência pode lavar em dias alternados o couro cabeludo. E mais importante do que a frequência, também é como lavar. Né? Como é a maneira ideal, então, doutora? Conta pra gente. Tem que evitar a água quente, né? Não precisa ser uma água fria, mas morna, quente, evitando a água pelando, né? O couro cabeludo deve ser massageado e não friccionado ou até arranhado, como uma parte das pessoas faz, mesmo que sem perceber. Meio que coçando a cabeça, né? Sim, achando que com isso vai remover mais, vai limpar mais. Na verdade, deve-se massagear sem friccionar, porque a irritação decorrente dos arranhões, da fricção, também induz oleosidade, induz inflamação. Entendi. E deve ser um banho rápido também, removendo todo o excesso do shampoo.
E para quem tem a queda de cabelo, o ideal também é que eu acho que passe por uma consulta para ter uma orientação de qual tipo de shampoo utilizar. Porque eu já ouvi dizer, durante um tempo, inclusive eu fiz isso, usar um shampoo no couro cabeludo e outro no fio. Tá certo isso? Tá certo sim. Muitas vezes o couro cabeludo é oleoso, mas os fios já têm uma tendência a serem mais ressecados. Então, a primeira lavagem, pensando no couro cabeludo, com o shampoo de controle de oleosidade, e a segunda, ou um condicionador, né, da metade para baixo dos fios, a segunda lavagem pensando nos fios com um shampoo mais hidratante. Isso pode ser feito, desde que não entre em contato com o couro cabeludo, ok. Perfeito, e desde que tenha gostei. tempo também. E aí não aumenta a oleosidade no couro, né? Exatamente. Diretora, dá tempo de fazer só mais uma perguntinha? Mais uma. Da Raquel. Raquel, um beijo pra você. Obrigada pelo e-mail. Ela diz o seguinte: estou com queda de cabelo de uma forma assustadora. Por isso que eu quis ler o e-mail dela. A casa fica cheia de cabelo, o banheiro nem se fala. Só de pensar a pia fica cheia de fios também. Ao lavar no chuveiro, fico super nervosa. É lavando e o cabelo saindo. No couro cabeludo tem algo como caspa, mas não é. Usei vários produtos e não some. E aí? Bom, tem que saber o que pode ser nesse couro cabeludo que não é caspa? É excesso de oleosidade? Caspa é um conceito, né? A caspa, na verdade, que a gente chama de dermatite seborreica, pode ser só oleosidade, depende do grau dela. Pode ter descamação, pode ser mais graxenta, pode ser mais seca. Então, é um fator que faz com que o couro cabeludo fique irritado e o cabelo caia mais rápido. Tá. Acho que é interessante procurar um médico dermatologista para avaliar se é caspa, é dermatite seborreica ou não. Tem também uma afecção do couro cabeludo que se chama psoríase, né, que pode dar na pele também, mas no couro cabeludo que seria inicialmente confundida com uma caspa mais intensa, que ela tem que afastar, porque o tratamento é diferente. Tá. E mas investigar, que também aumenta a queda. Também aumenta a queda se está com inflamação. E investigar se tem alguma outra causa interna, se está caindo muito mesmo, provavelmente vem alguma coisa nos exames de investigação dela. Tá, então isso é imprescindível, esses exames de investigação. Sim. Disse tudo agora, porque muitas vezes a gente até passa por consulta, mas alguns médicos, é claro que a gente sabe que muitos são muito bons, mas muitos também não são. E aí acabam não investigando tudo que poderiam investigar e não encontram ali o problema. Então, o ideal é consultar realmente um profissional, fazer todos os exames e seguir essas dicas. Muitas foram dadas aqui no programa, espero que tenha ajudado muita gente, mas consultar profissional não tem jeito. Nesse momento, eu acho que é imprescindível, né, doutora? Isso aí. Muito obrigada. Você quer só mostrar isso aqui? Isso, eu vamos mostrar então. Que é uma lupa que é usada na cirurgia, ela tem um aumento de 5 vezes, eu não consigo colocar por causa do coque, mas que a gente consegue visualizar com bem mais qualidade os fios que são colocados para que eles sejam colocados no ângulo certo, no lugar certo, na densidade certa. Então, é uma das causas da evolução da cirurgia de transplante capilar na última década. Que bacana. Vamos fazer então numa próxima vez que você voltar, a gente mostra o passo a passo dessa cirurgia? Claro, vamos sim. Com que a gente conseguir ilustrar aqui no ar, porque claro, é uma cirurgia, a gente vai conseguir mostrar aí de repente com uma ilustração de desenho, como você trouxe. Sim. Mas eu acho muito legal e a gente vai mostrar todos esses acessórios, porque pode ser a volta da qualidade de vida para muita gente, né? Exatamente. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada a você. Eu tô sem um agradecimento, você quer deixar algum site? Não, tudo bem. Não tem problema? Não. É porque como o CRM muitas vezes não libera, Exatamente. Então se você quiser deixar algum site, mas quem quiser saber mais informações pode mandar e-mail pra gente no vocebonita@tvgazeta.com.br e eu agradeço mais uma vez a dermatologista e cirurgiã capilar. São poucas as mulheres que são cirurgiãs capilares aqui. Parabéns, viu, doutora? Doutora Leila Bloch. Obrigada, volte logo, porque esse assunto é muito bacana. Até a próxima. Obrigadão.